Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de língua portuguesa para os alunos do sexto ano. Então, hoje nós temos como tema a produção de texto. Eu vou dar algumas dicas para vocês de como produzir um texto, de como melhorar. Em seguida, eu vou dar o tema da atividade para que vocês possam fazer a atividade a partir desse tema, certo? Então, vamos lá? Então, pessoal, o que é uma interpretação de texto? Bom, uma interpretação de texto nada mais é do que o ato de expor, por meio de palavras, as ideias sobre um determinado tema ou assunto, certo? Vale lembrar também que o hábito da leitura é muito importante para produzir um bom texto, pois quando estamos lendo, vamos ampliando nosso vocabulário e, consequentemente, o nosso universo interpretativo. Ou seja, quando a gente lê mais, aquilo entra na cabeça da gente e a gente vai melhorar o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer, né? Seja uma interpretação, que produzir ajuda muito a interpretar, ou seja, uma produção de texto, que é muito importante. Bom, pessoal, eu separei aqui algumas dicas para repassar para vocês, que é de como melhorar a produção textual, ou como produzir. Vou passá-las para vocês agora, tá bom? Uma dica que é importantíssima, que inclusive eu falei anteriormente, que é o hábito da leitura e da escrita. Ajuda muito. Ter o conhecimento das novas regras gramaticais, ou seja, estar por dentro de tudo que tiver atualizado. Prestar atenção à grafia, à pontuação e aos parágrafos e concordâncias que o texto exige. Outro ponto bem importante é que o aluno ele seja ativo e espontâneo. Não utilizar de palavras de baixo calão, ou seja, palavrões, né? Se distanciar da linguagem coloquial e informal, porque a gente é um tipo de coisa que a gente quer escrever aquilo que a gente fala, né? Então a gente tem que se distanciar desses dois tipos de linguagem para melhorar a nossa escrita. No texto que nós vamos produzir, nós devemos ter opiniões e críticas próprias, ou seja, nossas próprias opiniões e críticas. Ter atenção à relação lógica das ideias, ou seja, ter coerência. Antes de iniciar o texto, é essencial que o aluno faça rascunhos, para que assim não aconteça ter rasuras no texto, porque isso pode até ser eliminado no texto, por exemplo, de uma redação, de Enem, de vestibular, corre o risco de ser eliminado devido a ter rasuras. Se necessário, é muito importante que você leia o texto em voz alta. Isso é tanto importante para a interpretação de texto como para a produção, ok? Outra coisa que é muito importante é ter atenção e cuidado quando for escrever, para não ter repetição de palavras e a ideia ser a mesma, né? Às vezes a gente erra muito nisso, em repetir palavras e ideias. Outra coisa muito importante é que o aluno não utilize palavras ou expressões que ele não conheça, porque às vezes a gente escreve uma coisa que a gente vê muito falar, mas que às vezes não sabe nem o significado daquilo que ele quer dizer. Aí a gente coloca sem saber o que é. E em caso de dúvida, é muito importante que o aluno recorra ao dicionário, porque lá você vai ter
exemplos da palavra que você está procurando escrever, para você escrever corretamente, ver o significado. É muito importante isso também. E além de tudo isso, ser objetivo e claro. E ao ponto no texto, escrever para que as pessoas entendam o que você está querendo dizer, certo? Eu vou citar para vocês os 5 tipos de texto que a gente pode construir, que são eles: o texto dissertativo, que defende uma ideia, sendo um texto argumentativo e opinativo, como, por exemplo, artigos, resenhas, ensaios, monografias, entre outros. O segundo texto é o texto narrativo, que narra fatos, acontecimentos ou ações de personagens num determinado tempo e espaço, tendo como exemplos crônicas, fábulas, novelas, romances, entre outros. O terceiro texto é o texto descritivo, que descreve objetos, pessoas, animais, lugares, acontecimentos, tendo como exemplo diários, relatos, biografias, currículos, entre outros. O quarto texto é o texto injuntivo, que são textos instrucionais que explicam como realizar algo, como, por exemplo, receitas, bula de remédio, manual de instruções, propaganda, entre outras. O quinto texto é o texto expositivo, que apresenta um tema, um conceito ou uma ideia, tendo como exemplos seminários, conferências, palestras, enciclopédias e etc. Agora eu vou mostrar para vocês as etapas básicas para a produção de texto. Quais são os passos para montar um texto? Primeiramente, o texto tem que ter um tema e um título. Em seguida, tem a introdução do texto. O terceiro é o desenvolvimento e o quarto é a conclusão. Agora, para finalizar, eu vou dar o tema da atividade, vou ler e a partir desse tema vocês vão fazer essa produção de texto, ok? O tema é o seguinte: desenvolva seu texto livremente, isto é, de forma predominante, narrativa, descritiva ou dissertativa, a partir da frase: o brasileiro é, antes de tudo, um forte. Então, vocês vão criar o texto de vocês a partir dessa frase que eu acabei de ler, certo? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau!